Qual é a relação entre a física quântica e a filosofia? Será que para entender os fenômenos da mecânica quântica a gente precisa realmente considerar conceitos da filosofia? Nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa relação entre a física quântica e a filosofia. Antes, eu preciso deixar claro que aqui a gente vai considerar uma perspectiva acadêmica, tá? A perspectiva dos físicos e dos filósofos sobre esse tema. Então, esse vídeo não tem nada a ver com essa onda de, sei lá, coach quântico, cura quântica ou qualquer outra maluquice desse tipo. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva aqui no canal para o YouTube te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. Para início de conversa, assim, a gente precisa lembrar que a relação entre a física e a filosofia é muito antiga, né? Assim, na verdade, essas disciplinas elas eram uma só, né? Por muito tempo, os fenômenos naturais eles eram tratados, né? Eles eram descritos ali no interior da filosofia. A gente pode pensar, por exemplo, na filosofia aristotélica, né? O Aristóteles é um filósofo grego muito influente, né? Muito importante, e ele tem uma teoria sobre o movimento dos corpos, né? na superfície da Terra, por exemplo, queda dos corpos, né? Ele tem também uma teoria sobre o movimento dos corpos celestes, e tudo isso, né, e essa teoria do Aristóteles, ela foi extremamente influente por muitos e muitos anos, por quase 2000 anos. Né? Essa teoria, ela no final, ela foi desbancada mesmo, né, pelo movimento que foi gerado ali na Revolução Científica, né, pela física do Galileu e a física do Newton, que acabaram substituindo a física aristotélica, né? Mas a teoria do Aristóteles, né, que é uma filosofia, a filosofia do Aristóteles, foi muito influente, né, foi a teoria mais influente durante quase 2000 anos. Então, antes da Revolução Científica, né, que é esse processo que aconteceu ali no século XVII, né, XVI, XVII, a física, né, os fenômenos da física, né, os fenômenos naturais, eles eram estudados por filósofos. Né? Não existia essa distinção entre físicos e filósofos. Essa distinção ela fica mais clara realmente na Revolução Científica. Esse vídeo que aparece aqui no card, né, nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre a Revolução Científica. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo que a gente já gravou. Então ali, mais ou menos no século XVII, né, com a Revolução Científica, a gente tem essa distinção entre duas disciplinas, né, a física e a filosofia. A física vai tratar, então, vai se concentrar nos problemas que são... Bom, isso é uma forma bem geral de tratar isso, né, essa distinção. Mas assim, a física a gente pode considerar que trata dos fenômenos que são... Dos fenômenos, né, daquilo que é observável, né, daquilo que a gente consegue detectar, medir. Né, então, você consegue fazer experimentos para verificar os enunciados da física, e a filosofia vai tratar de temas mais gerais, né, que você não precisa necessariamente fazer um experimento para verificar. Né, que temas da filosofia eles não são passíveis de investigação experimental, né, e os da física são. Então você tem essa distinção entre as duas disciplinas. Tá? De uma maneira geral a gente pode pensar assim. Então, depois desse período, né, depois da Revolução Científica, a física ela fica completamente independente da filosofia? Bom, mais ou menos, né? Acho que para responder essa pergunta a gente precisa primeiro separar a física clássica da física quântica. O que eu estou chamando de física clássica aqui, né, são as disciplinas mecânica clássica, né, a mecânica do Newton, né, a termodinâmica, né, o eletromagnetismo. Né, essas são teorias ali que foram desenvolvidas aqui antes do século XX, e a gente chama isso de física clássica. Tá? E aí, a relação delas com a filosofia é uma, agora a relação da quântica com a filosofia é outra, bem diferente. Tá? Então a gente precisa separar essas duas coisas. Pensando assim de forma prática, né, por exemplo, em um curso de física, de mecânica newtoniana, né, num curso de mecânica, raramente um professor que está lecionando mecânica clássica vai abordar algum tópico da filosofia ali nessa disciplina. Né? Então, assim, nesse sentido, dá para você, sei lá, ensinar física clássica, mecânica clássica para alguém sem usar princípios filosóficos de forma explícita, sem discutir princípios filosóficos numa aula. Tá? Não dá para falar a mesma coisa na mecânica quântica. Vamos pensar num exemplo aqui para que isso fique mais claro. Tá? Então, vamos considerar um exemplo.
Bom, se você já estudou física alguma vez, você vai lembrar desse exemplo aqui, né? Um bloquinho descendo o plano inclinado, né? Esse é um exemplo, assim, muito presente aqui nas aulas de física, de mecânica clássica, né? De mecânica do Newton, né? A gente estuda esse problema aqui, né? O que vai acontecer com um bloquinho, né? Tem diversas perguntas que a gente pode fazer. Mas vamos imaginar que a gente está estudando esse problema, né? Um bloquinho num plano inclinado, né? Esse problema, vamos supor que a gente quer calcular, sei lá, a velocidade do bloquinho quando ele desce a rampa, né, quando ele está chegando lá no final da rampa. Para resolver esse problema, a gente vai ter que considerar que o bloquinho tem uma força ali atuando sobre o bloquinho, né? A força, tem algumas forças, né? Mas vamos considerar a força gravitacional primeiro. Então, a força gravitacional ali que existe, né, que a Terra atrai o bloco, ela é um elemento essencial para a gente resolver esse problema. Imagina que você está resolvendo esse problema com um colega seu. E aí vocês estão resolvendo o problema e surge uma questão que é a seguinte. O seu colega perguntou, será que essa força que a gente está considerando aqui para resolver o problema, será que ela é um elemento real, de verdade? Né? Será que ela é tão real quanto o bloquinho? Ou não? Ou será que ela é só um instrumento que a gente está usando aqui, matemático, né, para a gente fazer conta no final das contas, né? Seu colega é meio que um filósofo, né, para levantar uma questão como essa, mas é uma questão que a gente pode se perguntar, né? E aí, vamos supor que você tem uma opinião que é de que a força, na verdade, ela existe mesmo, né? Ela é tão real quanto o bloquinho. Então, a força gravitacional é um elemento real, ela existe de fato no mundo. E o seu colega tem uma opinião contrária, ele acha que não, que a força é só um instrumento que a gente usa para fazer cálculo, né? Ele não existe de verdade. Seu colega vai argumentar que, na verdade a gente não enxerga a força, a gente só enxerga o efeito da força. Então eu não preciso imaginar que essa força existe de verdade, né? O bloquinho é muito mais real do que a força, né? Se a gente puder falar dessa forma, né? O bloquinho é real e a força não, a força é só um instrumento. Bom, essa discussão é uma discussão da filosofia, sobre realidade, né? Se a força é um objeto real ou não, isso é uma discussão da filosofia. Vocês podem discutir essa questão ali durante um tempo, e aí vocês chegam em conclusões diferentes, um discorda do outro e tal, e aí você fala, bom, então vamos continuar a resolver o problema. Você vai resolver o problema acreditando que a força é um objeto real, né, que é um elemento real, e o seu colega vai resolver acreditando que a força é só um instrumento que nos permite fazer cálculos, que não tem nada a ver com realidade. Se você fizer o exercício de forma correta e o seu colega também, vocês vão chegar na mesma resposta, mesmo considerando posições filosóficas distintas, né? Então você vai chegar numa resposta, o seu colega vai chegar na mesma resposta e vocês discordam sobre se a força é um objeto da realidade ou não. Ou seja, o que eu quero ressaltar com esse exemplo é o seguinte, né? Essa questão aí, que é uma questão filosófica, né, sobre a realidade da força de atração gravitacional, é uma questão irrelevante para um problema como esse, ou pelo menos para que você possa resolver, para a solução do problema, né? Então você resolve o problema acreditando que a força existe ou acreditando que a força não existe, você resolve o problema e você consegue chegar no mesmo resultado. Então na prática essa questão sobre a realidade da força, se ela existe, se ela é tão real quanto o bloquinho, é uma questão irrelevante para a solução desse problema. Então esse é um exemplo da física clássica, né? Então na física clássica essas questões filosóficas não são tão relevantes assim na prática. Agora vamos pensar num outro problema, vamos pensar num problema da mecânica quântica. Então vamos considerar um problema que é o seguinte, né? A gente tem uma fonte de elétrons, tá? Então você consegue ali, de alguma forma, lançar um elétron numa montagem experimental, né? E a montagem experimental é essa que aparece aqui na figura. Então o elétron é lançado num objeto desse que está representado por essa barra, né? Que é um divisor de feixes, tá? Isso significa que o elétron pode passar, pode ser transmitido por esse divisor de feixes, ou ele pode ser refletido, né? Ele pode ser desviado. Então o caminho dele pode continuar o mesmo, ele seguir em linha reta, ou ele pode ser desviado, tá? Agora imagina que você está resolvendo esse problema aí com o seu colega, né, de novo, e aí para resolver esse problema, né, na física a gente aprende que para resolver esse problema a gente precisa considerar um elemento que é chamado, um elemento teórico chamado de função de onda. Então, assim como você precisava lá da força para resolver os problemas da mecânica, aqui a gente precisa de outros elementos. A teoria é diferente, então a gente precisa de um outro elemento. O elemento aqui que a gente vai usar é a função de onda.
E a função de onda, o seu colega pode levantar a mesma questão sobre a função de onda, né? A mesma questão que ele levantou sobre a força, ele pode levantar sobre a função de onda. Ele pode perguntar, bom, será que a função de onda é algo real mesmo? Ela representa uma onda de verdade, né? Real, que existe? Assim como, sei lá, uma onda no mar, assim? Será que a função de onda, né, é um objeto desse tipo? Como uma onda na água? Uma onda de verdade, ou ela é só um instrumento que nos permite fazer cálculos. Então, seu colega levanta a mesma questão, só que agora ele pergunta sobre a função de onda. Vamos supor que você tenha a opinião de que a função de onda é uma onda de verdade, tá? Ela realmente parece com uma onda lá na água e tal, e o seu colega tem a opinião contrária, ele acha que não, a função de onda, na verdade, é um instrumento que nos permite fazer cálculos. Isso é uma interpretação filosófica, né? Você pega um elemento da teoria e você questiona, né, faz questões ali, você faz uma análise sobre a relação desse objeto com a realidade, né? Será que esse objeto é um objeto de verdade ou ele é só um instrumento matemático? Se você considera que a função de onda representa realmente uma onda, tipo uma onda na água, quando você pensar num problema desse tipo, né, com essa montagem que aparece aqui na figura, né, então o elétron você vai imaginar que o elétron é lançado nessa montagem, né, e você pensa que ele se comporta como uma onda, e aí ele vai se espalhar ali, quando ele chega nesse divisor de feixes, parte da onda vai subir, né, vai para o caminho B, mostrado aí na figura, e a outra parte da onda, que representa o elétron, vai seguir pelo caminho A, porque as ondas se comportam assim, e você acha que a função de onda é uma onda de verdade. Então você vai imaginar, bom, vai funcionar desse jeito. E aí na ponta ali desses dois caminhos, a gente tem esses objetos ali que representam detectores, tá? Esses objetos marcados com a letra D. Eles são detectores, então eles são capazes de detectar quem chega ali nessa região. Então, no seu caso, você vai imaginar, por causa da interpretação que você deu para a função de onda, você vai imaginar que os dois detectores clicam, né? Então, tanto o detector que está ali marcado com a letra DA, quanto o detector que está marcado com a letra DB, os dois vão clicar quando uma onda atingir a região onde os detectores estão localizados, né? Então, para você, vai ter clique no detector A e um clique no detector B. O seu colega, que acha que, na verdade, a função de onda é só um instrumento matemático, ele pode tratar a função de onda, então, de uma forma diferente. Ele não considera que aquilo é uma onda física, ele considera que aquilo é só um recurso matemático que você está usando, né, para fazer uma conta. Então ele vai imaginar o seguinte, bom, a função de onda não é um objeto real e ela vai me dar só probabilidades. Tá? Ela não é um objeto físico, ela não é uma onda tipo a onda do mar, ela é só um elemento matemático e ela me permite calcular a probabilidade de o elétron ser detectado no detector A ou no detector B. E aí a teoria que o seu colega vai desenvolver ali, né, ela pode ser uma teoria probabilística, ele vai falar, bom, existe uma probabilidade do elétron aparecer, existe uma probabilidade do detector A clicar e existe uma probabilidade do detector B clicar. Essa probabilidade é de 50% para cada um dos casos. Tá? Então nota que o seu colega pode imaginar que que só um detector clica. Ou o detector A clica, ou o detector B clica. Por quê? Porque ele imagina que essa onda que aparece ali, a função de onda, não é uma onda de verdade, ela é só um elemento matemático que te permite fazer essas previsões, prever qual é a probabilidade de um detector clicar. E é isso, só isso. E você que acha que é uma onda de verdade, você vai ter que admitir que os dois detectores vão clicar, porque vai ter onda no detector A e vai ter onda no detector B, né? Ou seja, vai ter energia, vai ter um sistema físico ali chegando no detector A e no detector B. Então você e o seu colega agora discordam sobre o resultado desse experimento, né? Isso é diferente, isso não acontecia lá na física clássica. Lembra que na física clássica, você achar que a força era um objeto real, ou era um instrumento, ou o seu colega achar que ela era um instrumento de cálculo, isso não fazia diferença nenhuma, né, para a resolução do problema. A velocidade do bloco calculado ali seria a mesma. Nesse caso da física quântica é diferente, né? Você chega num resultado, você acha que os dois detectores clicam, e o seu colega acha que só um dos detectores vai clicar. Agora, quando um experimento desse tipo é realizado, o que acontece é que só um detector clica.
Então, o seu colega, que tem uma interpretação diferente da sua, né, acerta e você, na verdade, faz uma previsão errada. Nota que qual era o debate aqui, né? Qual que era o debate? O debate era sobre um critério de realidade diferente que vocês estão usando, né? Você está considerando que aquele objeto teórico tem uma representação no mundo de verdade, né? Então ele está associado ali a uma onda física mesmo, né? E o seu colega está considerando que não, que aquele objeto é só um instrumento de cálculo. Então o seu colega tem uma posição filosófica diferente da sua. Mas a posição filosófica do seu colega, né, permitiu, né, com que ele fizesse uma previsão correta. E a sua interpretação chegou num resultado errado. Então nota que aqui, nesse caso, né, no caso da física quântica, existe um problema. A filosofia, né, essas questões da filosofia, elas entram na prática mesmo. É impossível falar sobre física quântica, falar sobre função de onda, né, sem considerar essas abordagens filosóficas, né? Sem considerar a interpretação para esses objetos da teoria. Tá? Então, essa relação entre o objeto da teoria e o mundo, isso é uma questão filosófica. Na mecânica quântica, a gente não consegue escapar dessa questão. Tá? Então, num curso de mecânica quântica, num livro de mecânica quântica, estou pensando assim, na prática mesmo, não tem como evitar essas questões. Qualquer livro de mecânica quântica que você pegar vai ter lá alguma seção falando sobre a interpretação da função de onda ou do vetor de estado e tal. E essa interpretação, no fundo, é uma interpretação, é uma abordagem filosófica, né? A interpretação, ela é uma interpretação sobre uma questão filosófica. Então, assim, pensando de forma prática mesmo, né? Pensando assim, no uso da teoria quântica, seja para desenvolvimento de aplicações tecnológicas, ou para o ensino da mecânica quântica, ou para o estudo de fundamentos da teoria, né, não tem como escapar dessas questões interpretativas. Né, não tem como escapar de uma questão como essa, né, de interpretar a relação entre um objeto da teoria e a realidade. Não tem como escapar dessa questão. Tá? Então, a relação entre a filosofia, essa questão é uma questão filosófica, né? Então a relação entre a filosofia e a mecânica quântica, ela é inevitável, tá? Não tem como escapar. Na física clássica a gente já pode dizer que é possível, sim, você fazer uma abordagem lá de problemas da física clássica, né? Por exemplo, um engenheiro civil, dificilmente ele vai precisar pensar em questões, pensar se os elementos teóricos que ele está usando ali são reais ou não. Ele não precisa pensar sobre essas questões. Agora, se você estiver, sei lá, estudando computação quântica, por exemplo, né, em algum momento a base da teoria que você está usando ali, realmente a base da teoria ali é desenvolvida, né, considerando essas questões que são questões filosóficas.